Eu sou o professor Francisco Nascimento, tenho doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, atuo no curso de História da Educação à Distância e o propósito dessa conversa que a gente está travando agora é pensar algumas temáticas acerca do ENAD e o que o ENAD cobra em relação à reflexão que os alunos avaliados precisam ter em relação a uma série de temas que estão presentes durante todo o processo de formação universitária. Então, o nosso diálogo vai partir exatamente da perspectiva da educação e da diversidade, do processo democrático dos direitos humanos em relação à história do Brasil. Então, em que aspecto o ENAD vai solicitar que haja essa discussão, essa reflexão? E o que os avaliados no Exame Nacional do Ensino Superior, dos cursos de graduação, devem compreender que habilidades eles devem dominar e que competências intelectuais eles devem manifestar. Então, basicamente, a gente vai refletir sobre essas questões. Acerca do tema principal, é bom que no processo de avaliação você reflita sobre algumas questões já colocadas em leis. A principal questão é o que a Constituição brasileira diz a respeito dos direitos sociais. É bom lembrar que a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, ela pontua que, no seu capítulo 6º, os direitos sociais do cidadão brasileiro são a educação, a saúde, o transporte, a moradia, o lazer. Para os graduandos que estão fazendo o exame nacional, o que é necessário informar? É necessário informar, acima de tudo, que a educação brasileira ela é um direito garantido constitucionalmente. Então, o que basicamente você deve responder é que na Constituição brasileira a educação é colocada como um dos direitos principais, é um direito social garantido para todo cidadão em todos os níveis. O segundo aspecto colocado, a partir da própria Constituição Federal, é o que apregoa a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB 9.394, de 1996. A LDB, ela se apega nesse direito fundamental, que é o direito à educação, e ela pontua vários aspectos como a educação deve ser mantida como direito. Então, a LDB, ela consegue corroborar com a Constituição Federal Brasileira, ao mesmo tempo em que ela explicita uma série de elementos onde a educação se estabelece como direito fundamental, como um direito social, a partir da educação infantil, a partir da educação básica, que pega o ensino fundamental e o ensino médio, e o ensino superior. Basicamente, os cursos de graduação, tanto as licenciaturas como o bacharelado. Então, a partir daí, a partir dessa perspectiva da Constituição Federal e a partir da perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, você vai responder que essas questões garantidas como direito fundamental para todo e qualquer cidadão, para toda e qualquer pessoa, ela se estabelece na perspectiva de que a educação deve promover os direitos humanos, a educação deve promover a diversidade, a educação deve promover a dimensão integral da vida humana. Todas as dimensões, a dimensão política, a dimensão social, a dimensão religiosa. Embora o Brasil seja um Estado laico, a pessoa humana deve ser pensada de forma multidimensional. Então, essa perspectiva ela é garantida, inclusive, para preservar as individualidades. É por isso que, nessa dimensão dos direitos, as experiências, as práticas, as sociabilidades, elas devem ser valorizadas. Assim também com uma questão fundamental que é o respeito. No que se refere particularmente à educação e à diversidade, a perspectiva do respeito é fundamental para evitar, inclusive, problemas sérios no que diz respeito à intolerância. A sociedade brasileira, desde o seu processo de formação, desde o processo de colonização que nós vivemos, a partir da presença do elemento europeu que coloniza as terras,
só havendo a presença indígena e depois trazendo para cá o elemento negro para trabalhar como escravo, nós vivemos um processo de desigualdades muito severos. Esses processos de desigualdade provocaram na sociedade brasileira dicotomias, rupturas e muitas desigualdades. Essas desigualdades históricas precisam ser amenizadas, porque em grande medida não daria simplesmente para nós eliminarmos as desigualdades de uma vez. É necessário que façamos uma série de políticas para tentar respeitar exatamente estes elementos e como a Constituição se dá. De modo que é preciso que nós evitemos as discriminações, é preciso que nós evitemos os preconceitos, é preciso que nós evitemos as injustiças sociais, e tudo isso se dá por meio da educação. A educação, na verdade, ela será a praxis, ela será a prática reflexiva que vai contribuir efetivamente para que nós tenhamos a igualdade social, para que nós tenhamos os direitos respeitados, para que nós possamos viver em solidariedade, para que nós possamos viver de forma harmônica, e dessa maneira é que nós desenvolvemos valores, desenvolvemos atitudes, desenvolvemos o conhecimento científico, porque o conhecimento científico também é pautado na experiência educacional que deve primar pela igualdade. Então, não vai existir ciência pensando uma pessoa que possui um conhecimento acima e desprezando as pessoas que têm um conhecimento vivenciado na comunidade, vivenciado em aldeias, vivenciado em experiências comunitárias. A perspectiva científica ela vai se dar exatamente associando aquilo que nós temos na comunidade com aquilo que é produzido no meio acadêmico. Por isso, as experiências que são de ensino, que são de extensão, que são de pesquisa, que valorizam as pessoas de uma forma antropológica, sociológica, filosófica. Então, esses elementos são elementos fundamentais para produzir a questão do conhecimento. De modo que, na perspectiva atual, que deve primar pela educação, pelos direitos humanos, pela democracia e pela diversidade, é fundamental que nós pensemos a perspectiva do ensino, que deve contribuir para que o cidadão ele tenha os seus direitos preservados, ele tenha os seus direitos mantidos e ele contribua para que a sociedade seja melhor. Essa é a perspectiva fundamental que é defendida como eixo que norteia toda a prática pedagógica vivenciada nos cursos superiores. Então, o que o ENAD basicamente suscita que os alunos, que os avaliados devam refletir é sobre de que maneira o processo educativo brasileiro ele contribui para amenizar desigualdades, de que maneira é que os direitos sociais são mantidos pela Constituição da República do Brasil, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e de que maneira que a educação brasileira produz cidadãos capazes de refletir sobre seus direitos, capazes de melhorar a própria vida por uma atuação efetiva na sociedade. Então você pontua os diversos aspectos que isso vai contribuir. Vai contribuir para a reflexão, vai contribuir para a tomada de decisões mais acertadas, vai contribuir para a participação efetiva na política, vai contribuir para o engajamento social, vai contribuir para a geração de emprego e renda, vai contribuir para que a pessoa possa, a partir daí, continuar no seu processo de educação continuada, porque não basta apenas ter o curso superior, é importante vislumbrar novos momentos na formação acadêmica, a especialização, o mestrado, o doutorado, e assim estar melhor capacitado, qualificado para a inserção no mercado de trabalho. Então não basta apenas ter um curso superior, é importante que a pessoa possa vislumbrar outros horizontes na carreira acadêmica. Então esses elementos eles vão estar contemplados dentro dessa perspectiva, evitando todo e qualquer tipo de discriminação, todo e qualquer tipo de desigualdade, que é o problema crucial da sociedade brasileira, que alimenta e produz uma série de outros problemas, uma série de outras questões que estão terrivelmente presentes na sociedade.
a misoginia, o machismo, a homofobia. Então, todas essas práticas que são desumanas, que são práticas que vão degradar a pessoa na sua inteireza, na sua completude, devam ser evitadas. Deve ser pensada a pessoa humana na sua singularidade, na sua individualidade, na sua especificidade, nos elementos que lhe dão a sua individualidade num ponto de vista de que ele é um ser único, dotado de inteligência, dotado de uma série de qualidades, de uma orientação sexual, de um credo, de uma fé. Então, esse elemento deve ser valorizado acima de tudo. E esse elemento, que é um elemento que condiz com o princípio da cidadania, deve ser pensado também numa colegialidade. Então, quando esses sujeitos eles são oprimidos, quando esses sujeitos ele perde a sua perspectiva da individualidade e é envolto num processo de alienação, a educação tem que ser revista. Então, não se produz um processo de educação de massa, não se produz um processo de educação em que as pessoas estão atuando de forma cordeiramente. A educação ela se dá pensando cada um dos sujeitos, cada uma das pessoas, com a sua necessidade particular, com a sua facilidade de aprender ou a sua dificuldade, com a sua capacidade de se envolver na sociedade ou não, e todos esses aspectos devem ser valorizados. Inclusive porque o que é primordial na educação é a inclusão. A inclusão como a porta de ingresso para toda e qualquer pessoa no processo educativo. Seja a inclusão de pessoas com necessidades especiais, necessidades intelectuais, necessidades físicas. É importante pensar essa dimensão da inclusão. Seja negro, seja branco, seja mulher, seja homem, hétero, homossexual, todas essas pessoas têm que ter acesso à educação, como garantia constitucional e como garantia que é referendada pela Lei de Diretrizes e Bases. Então, quando você pensa a temática da democracia, quando você pensa a temática da diversidade, dos direitos humanos e da cidadania, é importante pensar todos esses aspectos que dizem respeito à história do Brasil, às desigualdades que nos foram impostas, à necessidade de uma reparação do ponto de vista de cotas, do ponto de vista da garantia de emprego e renda, do ponto de vista de bolsas, do ponto de vista da oferta de ensino superior e todos os níveis da educação, do ponto de vista da empregabilidade, da pessoa formada conseguir inserção no mercado de trabalho, conseguir seu emprego, conseguir sustentar a sua família e conseguir ser cidadão. Porque a cidadania realmente se concretiza quando a pessoa que tem esses direitos, ela consegue também se manifestar, se inserir dentro de uma sociedade com a consciência de que ela é, na verdade, um sujeito que produz, um sujeito que tem seus deveres, um sujeito que é amparado também pela instituição ou por todas as instituições, pelo direito, pela escola e outras agências que atuam, que contribuem para amparar esse cidadão. Então, esses elementos são elementos primordiais. E é por isso também que os educadores, tanto os licenciados como aqueles que são bacharéis, mas que se propõem a atuar na educação, que eles pensem a pessoa humana como centro de tudo. Então, o centro não é o capital. Não é o lucro que é gerado com as empresas, sejam elas particulares ou públicas, mas o centro disso tudo é o ser humano. O ser humano é o sujeito de todo o processo para o qual todos os educadores dedicam a sua atuação. Então, a educação para a promoção da cidadania é a educação que pensa como elemento primordial o educando, como elemento primordial o sujeito que aprende, o sujeito que educa, o sujeito que interage com os professores. E é basicamente essa perspectiva que a gente enaltece, que a gente suscita para ser refletido dentro do ENAD e para ser refletido enquanto atuação na carreira profissional de todos que concluem o curso superior. Então, a todos que estão fazendo o exame, o ENAD, nós desejamos que vocês obtenham o máximo sucesso,
que vocês respondam todas as questões com muita atenção, com muito cuidado, com muita reflexão, leiam os enunciados com muito zelo, pensem exatamente o que é que quem elaborou os enunciados querem de vocês, o que é que vocês realmente pensam acerca das temáticas, como nós refletimos sobre essa dimensão da cidadania, dos direitos humanos, da diversidade, da educação com perspectiva, da promoção humana. Nós queríamos que vocês adotassem uma postura humanística, uma postura exatamente que enaltecesse o papel do sujeito na sociedade e, acima de tudo, o sujeito como cidadão. Então, desejamos que vocês obtenham todo o sucesso e que os resultados sejam resultados que enalteçam o curso nos quais vocês estão concluindo e enalteçam a vocês todos que estão realizando o exame. Então, boa sorte a todos e muito obrigado.